Fala galerinha do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias Marinho. Isso, gente, eu sei que nosso encontro geralmente é na sexta-feira, mas o último dia letivo de 2020 está sendo na quinta-feira, hoje. Então, nosso encontro hoje está sendo excepcionalmente nesta quinta-feira e o último encontro também, né? As nossas duas últimas aulas. Então vamos conferir qual é o nosso último assunto desse ano letivo de 2020, hein? Achou que ia se livrar de 2020 rápido? Ih, rapaz. Vamos conferir, vamos para o slide. Galerinha, vocês já podem observar na tela aqui o assunto de hoje, carta do leitor, comentário do leitor, certo? São dois gêneros que eles têm lá suas especificidades, mas eles têm uma função muito parecida, que é justamente de tecer um comentário acerca, né, de alguma matéria, algum assunto. A gente vai ver isso melhor. Então, só porque eu estou só explicando por que eu coloquei os dois juntos, né? Na realidade não fui eu, mas por que os dois eles são tratados juntos. Então, o conteúdo de hoje, para que vocês já saibam de uma maneira mais específica, né, nós vamos falar sobre carta e comentário do leitor, carta do leitor ou comentário do leitor, comparação de informações em textos que tratam do mesmo tema ou assunto. No caso, os textos, eles vão ser carta ou comentário do leitor e eles vão tratar do mesmo tema ou assunto, talvez, ou não. Nós vamos só observar a qualidade das informações em cada gênero e reconhecer posições distintas em relação ao mesmo fato ou tema. Galera, pensa bem, todo mundo tem o seu modo de pensar sobre determinado assunto. Então, quando a gente tem um mesmo assunto com duas ou mais pessoas tecendo comentário sobre esse assunto, é bem provável que a gente observe posições distintas, diferentes. Por mais até que eles pensem, talvez, digamos assim, eles convirjam para a mesma finalidade, eles tenham a mesma intenção no final, mas até um modo, né, o processamento dos pensamentos deles podem ser diferentes também. É o que a gente vai ver. E nessa primeira aula, nós vamos ter duas aulas seguidas. Essa primeira aula eu vou mais explicar o conteúdo. Na segunda aula é aquele treino, questões, certo? Quero ver como é que vocês vão estar desempenhando já, de acordo com a explicação, o assunto. Quando se fala carta, uma outra explicação, né, a gente pensa assim, correios, né, no SEDEX. Então, por que esse nome, né, o gênero leva esse nome carta do leitor? Talvez hoje ele ainda ocorra por meio de cartas. Será se a carta ainda é um meio de executar este gênero textual atualmente? Não, hoje mudou bastante, né? Então vejam só que até foi adicionado comentário do leitor, até por conta de algumas mídias, né, e de alguns outros gêneros que surgiram. Então isso facilitou a interação. O fato é que antigamente, né, com os jornais impressos e as revistas impressas, que eram os principais veículos de comunicação entre a imprensa, entre as mídias, né, os veículos de comunicação no geral, o meio impresso era o principal veículo. Não havia internet, o telefonema também não era algo tão acessível, né, o telefone em si. E o que acontecia? Com base nas revistas publicadas, o leitor, ele ao ler, ao apreciar aquela matéria, todo o conteúdo daquela revista, às vezes ele mandava uma cartinha, aquela carta endereçada à instituição, né, onde ficava localizada a instituição, a empresa. Então, mandava aquela cartinha para lá, tecendo lá seus comentários, né, o que ele pensava, ou então dando sugestões, né. Geralmente tinham muitas sugestões, alguns comentários também críticos, né, alguns comentários contrários ao que muitas vezes as revistas pensavam, o que é muito comum ainda hoje, certo? Então esse nome carta é muito mais pela história, né, vamos supor, pela origem, talvez, né, deste gênero. Mas não quer dizer que hoje a carta do leitor tem que ser propriamente dita uma carta do leitor, certo? Hoje a carta do leitor ela pode ocorrer por meio de e-mails, enfim, ela pode ocorrer, né, por várias outras formas, por vários outros meios de comunicação que facilitem, né, essa interação.
Se a gente for pensar bem, a carta ela demora de 3 até 15 dias, né, para chegar no endereço. Hoje, por meio de um e-mail, é instantâneo, né? E entre outras mídias também que facilitam essa interação entre o público leitor e as mídias, né, os veículos de comunicação. Então, só explicando, né, talvez essa carta. Antes era realmente necessário, né, uma mediação entre uma empresa, né, de entrega de encomendas, né, como os Correios aí, né, ou até o Sedex, que agiliza, né, um serviço que agiliza a entrega. Professor, muito falatório, vamos logo para o assunto? Vamos. Carta do leitor. Vocês gostam de conceitos? E eu vou dar esse conceito aqui até mais para explicar, né, a função, certo? A carta do leitor tem uma função na sociedade. Os gêneros em si, né, eles começam a funcionar na sociedade justamente por causa de alguma intenção comunicativa. Ou seja, existem gêneros textuais porque a gente quer, digamos assim, realizar alguma ação comunicativa. Não é uma ação que a gente vai utilizar, uma ação como a gente pode pensar talvez em filmes, né? Aqueles filmes de luta. Não, ação, quando a gente vai colocar, é uma atividade comunicativa. Então, a carta do leitor é uma atividade comunicativa que existe na sociedade. E a função é apresentar, esse apresentar pode vir algumas questões, né? Expor, ok? Então, expor a opinião dos leitores de determinado veículo de informação, ou seja, quem lê determinada revista, jornal ou até blogs, né? A carta do leitor ou o comentário do leitor, que é, digamos assim, né, uma inovação em relação a este gênero, o leitor ele tece a sua opinião, ele expõe a sua opinião. E aí, a opinião dele é sobre o quê? As matérias e ou diversos outros assuntos pertinentes a este meio de comunicação. Então, o leitor da revista X, ele lê ali toda vez que sai, né, uma publicação daquela revista, ele lê lá as matérias, se ele gostou, aí ele pode tecer lá os seus comentários, né? Ele faz isso por meio deste gênero, carta do leitor. Hoje, talvez por meio do e-mail, né? Como eu já disse, essa inovação já melhorou essa interação entre o público e as empresas. E aí ele vai falar, né, sobre a matéria, ou então sobre algum outro assunto relacionado à revista, né, ou ao jornal, ou ao blog, né. Geralmente, na maioria dos casos, né, o que a gente pode observar é sobre o assunto de determinada matéria. É que o leitor vai se posicionar. Dificilmente ele vai se posicionar sobre diagramas, sobre outras questões das revistas. Até porque o que a revista também gosta de enfatizar é isso, né? O que os leitores pensam acerca do assunto que foi publicado. Não acerca da revista em si, ou dos editores, ou outros pontos, né, que não são pertinentes à matéria. Então, o que vai ser valorizado é o quê? A opinião dos leitores, certo? E os leitores, lógico, de determinado veículo de informação. Você não vai pegar aqui e vai publicar na sua revista a opinião de um leitor de outra revista. Primeiro, você não vai ter nem acesso a esta opinião. Mas se você tiver acesso, qual é o motivo disso, né? Qual é o ganho disso? Nenhum. Então é lógico, né? Uma coisa até lógica que seja do próprio veículo, né? E o que a opinião deles trata? Sobre as matérias, e aqui é o ponto principal, né? Geralmente vão tratar sobre as matérias, ou diversos outros assuntos, né, que podem aparecer, certo? Pertinentes ao próprio meio de comunicação, ao próprio veículo de comunicação, que no caso as revistas, jornais, blogs, entre outros. Belezinha? Tá tranquilo aqui? Então vamos ver na prática uma carta do leitor. Veja só que aqui, essa primeira seta que eu estou colocando aqui é a data da publicação. Então, data da publicação do quê? Da carta. Então, nós temos a data da publicação da carta. Antigamente, né, quando a carta do leitor funcionava por meio justamente de alguma empresa de entrega como os Correios, né, ela demorava um pouquinho a ser publicada. A gente tinha a revista, né, que era publicada em determinada data, e
Com o tempo, depois que chegasse aquela carta daquele leitor sobre a matéria daquela revista, aí é que essa revista ia fazer essa publicação. Então é por isso que é muito valorizada a colocação da data, para você saber a atualidade desta carta do leitor, certo? Então é importantíssimo. Vocês vão ver que no comentário do leitor, a publicação também é algo que ainda acontece, a data ela ainda aparece, a data da publicação. Isso é pertinente para você saber se aquele comentário é novo ou ele é antigo, se talvez as pessoas pensavam daquele jeito naquela época porque eles ainda não tinham tido uma nova visão do assunto. Isso é muito interessante, certo? Aqui antigamente era muito mais por conta justamente de ajustar entre a carta publicada na revista e a matéria que saiu na revista. Depois vocês vão observar essa segunda seta aqui, né? A gente pode dizer que é o vocativo. O que é o vocativo, professor? É uma frase, é um termo, é uma palavra que o autor da carta, aquela pessoa que escreveu a carta, se dirige para a revista. Ele pode chamar pelo próprio nome da revista, ele pode se dirigir aos editores, ele pode se dirigir até o próprio nome do editor, caso ele conheça, certo? É o que ele faz aqui, ó. Caros editores da revista Viagens e Lazer. Então veja que ele utiliza aqui, né? Editores da revista Viagens e Lazer. Veja que ele coloca tudo isso daqui até para identificar, né, a quem ele está se dirigindo. Eu estou me dirigindo a quem? Aos editores da revista Viagens e Lazer. Então vamos observar aqui as informações. É importante a gente fazer essa avaliação das informações. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Então veja que ele faz aqui um agradecimento e um elogio, certo? Ele tece um elogio aqui à revista, porque ele agradece a matéria publicada e fala, né, riqueza de detalhes e as fotos acrescidas ao texto. Talvez, né, se fosse um texto sem imagens, não teria a mesma riqueza que ele está falando aí, né? E aqui ele continua. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Ou seja, ele viu esta matéria, gostou e já está aqui, né, mostrando aqui uma lista, né, de outros locais que podem ser, né, visitados por ele. Ele ficou interessado, né, em conhecer também, por conta dessa matéria aí, né? Então a matéria mostrou aí os locais e ele fez a lista. Agora eu vou colocar aqui na minha lista para eu conhecer, já que a revista mostrou e eu me interessei pelos locais. Quanto a isso, tem uma sugestão. Olha que ele vem colocar aqui uma sugestão. Muitas vezes pode ser uma crítica construtiva, né? Algo que vá um pouco contrário ao que foi feito. Mas geralmente a sugestão é algo mais favorável, é algo complementar. Uma sugestão para o próximo mês: a inclusão de uma matéria sobre as ilhas Fiji, ou Fiji, né? Depende aí da pronúncia. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. E ele termina, né? Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Ele se identifica aqui no final, né? Veja só que eu coloquei até uma seta aqui para mostrar isso, né? A identificação é importante, certo? Primeiro, o leitor ele está tecendo aí um comentário, uma opinião sobre a revista. Então é importante saber quem está tecendo. A revista quer saber quem está tecendo. Qual é o grau, né, de avaliação que a pessoa está colocando ali. E aí a pessoa coloca uma avaliação muito depreciativa, vamos supor, mas a revista não sabe quem fez aquilo. Então é interessante. E também para provar a veracidade, né, para o resto do público, que leitores acompanham também aquelas matérias e têm visões, né, sobre as matérias feitas na revista. Então, para você saber assim, olha, se o fulano, o João aí enviou, eu posso enviar também, né? Deixa eu enviar aqui a minha opinião também. Então, veja, o João foi valorizado a opinião dele, então deixa eu enviar a minha também, certo? Então, para você atestar isso, a veracidade da carta. Então, veja só.
Que aqui ele fez um elogio, no segundo parágrafo, voltando para cá, né? No outro tópico, né? Ele mostrou, né, talvez um incentivo, uma motivação que a matéria gerou a ele, né? Certo? E aqui ele deu uma sugestão. Ok? Geralmente vocês vão ver muito disso. Alguém fazendo um elogio à revista, ou ao jornal, ou ao blog, certo? Ou então dando sugestão. Vai aparecer muito disso. As revistas valorizam muito as cartas de leitor, né? Com sugestão. Porque é justamente o que muitas vezes... Isso acontece, gente. Na produção, né, na edição de revistas e jornais, a falta de, digamos assim, de matéria, a falta entre aspas, né? O que será que o público quer saber? Não é a falta, eles querem saber o que o público gosta. É interessante, porque eles ficam lá publicando muitas coisas e às vezes o público não se interessa por isso. Então é por isso que eles buscam saber o que o público gosta. E você pode pensar, professor, mas lá na revista aparece muitas vezes lá na página da revista dedicada somente à carta do leitor, bem pouquinha opinião, professor. Como é que eles podem levar isso em consideração? Ali são as que foram publicadas na revista, mas certamente eles leram todas. E ali, com base em todas as cartas que eles leram, eles vão ali extrair sugestões, eles vão ali extrair, né, informações importantes que o público colocou para eles. E isso é interessante, até justamente para o crescimento das revistas. Aqui, quem gosta de revista em quadrinho aí? Quem gosta de história em quadrinho aí? Levanta a mão. Já leu alguma história em quadrinho? Só a Turma da Mônica ou Cezinho, né? Eu lia muito Cezinho. Enfim, mas também lia muitos quadrinhos da Marvel. Eu lembro que o produtor, né, das revistas em quadrinhos, né, o Stan Lee, que aparece até nos filmes, aquele senhorzinho, né? Infelizmente já até faleceu. Ele dizia muito que gostava muito de ir para as palestras e ouvir o que o público dizia para ele. Porque dali ele tirava novas ideias, né? Ou ele desenvolvia o personagem. O público gostou foi disso, então eu vou fazer na próxima edição com que isso aconteça. Enfim, vamos aqui já avaliar essa outra carta. Vocês já vão ver que o teor das informações vão estar um pouco mais soltos, né? Veja que a avaliação daquela outra informação era de alguém com um conhecimento mais técnico. Ele até se identificou, eu sou antropólogo, né? Então é alguém que tem um estudo mais técnico sobre o assunto. E ali ele fez uma avaliação um pouco mais técnica. Aqui não, aqui a temática já é outra, é totalmente diferente. E o posicionamento, vocês vão ver que é um posicionamento um pouco mais simples, né? Mais simplista, certo? Mas, novamente, vocês podem ver, a data, né? O local e a data da publicação, certo? Isso é interessante. Então, local / data, ok? E também, novamente, o vocativo, certo? Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Ou seja, já mudou aqui o veículo de comunicação, revista Teen Feminina. Vamos continuar. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa. E tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Norte. Olha só, veja só que seguiu muitos passos daquela outra, né? Apesar de ser um pouco mais informal, a Gisele ser apenas ainda um adolescente, né, de 14 anos, mas justo, está coeso, né, está coerente aí também com a revista, né, revista Teen Feminina, ou seja, é para o público realmente desta faixa etária. Veja só que ela segue os passos, né? Ela coloca aqui uma sugestão, gostaria de sugerir, né? Sugestão, ok? Só está invertido, mas tem a sugestão. E aqui, né, ela fala que, além dessas matérias importantes na adolescência, ela adora a seção de modas e acessórios. Veja o elogio aparecendo também, ok?
Mas veja que ela ainda acrescenta outra sugestão, apesar de não colocar assim explicitamente, né? Mas ela coloca, ó, já pensaram? E aqui a gente pode dizer que aqui aparece assim uma crítica construtiva, né? Uma crítica construtiva. Como ela acompanha todo mês, ela não viu ainda, né, nessa seção de moda, aparecer aí sobre a reciclagem de artigos de moda, uma coisa importante, né? Até porque o mundo da moda lida com muita matéria-prima. E muitas vezes é importante reciclar, em vez de você buscar na natureza, né, essa matéria-prima, você pode reciclar o que já foi utilizado. Então veja só que ela coloca aí, né, a sustentabilidade dentro desse assunto. Eu achei interessante, né? Certo? Então veja que a carta dela contribuiu sim. Talvez a revista nunca pensou nessa temática, né? Os editores nunca pensaram, ou até se pensaram, eles achavam assim, será se vai pegar, né? Será se o público vai gostar dessa temática, de a gente colocar reciclagem, né? Será se não é uma coisa fora de moda? Mas aí talvez não só a Gisele, mas outras garotas também já falaram desse assunto, e aí eles veem como relevante e começam a tratar isso no seu veículo de comunicação, né? No caso, a revista Teen Feminina, certo? E aqui, novamente, né, nós podemos observar, certo? Nós podemos observar aqui que ela se identificou, né? A identificação. Identificação, certo? Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Norte. Tem outra carta do leitor, a próxima aqui, também é para a mesma revista, né? E aí você pode observar as mesmas informações, né? Local, /data, ok? Vocativo, certo? Aqui você vai ver a identificação também. Beleza? E agora nós vamos avaliar aqui as informações, o posicionamento desta outra leitora, né? Eu vou até já aqui ler a identificação dela, ó, Maria Luísa Ribeiro, né? Salvador, Bahia. Então nós já vamos observar aqui o posicionamento dela, né? Já que é para a mesma revista. Me chamo Luísa e tenho 13 anos. Minha seção preferida é a de astrologia. Sou do signo de Leão, porque nasci em 27 de julho. Mas vou falar sobre a matéria que tratou do assunto Primeiro Beijo, que foi ótima e deu muita informação preciosa para a gente que está nessa fase da vida. Falem mais desse assunto. Vocês podem observar, professor, essa daí foi menor, né? Ela não falou tantas coisas quanto a outra, né? Ela botou menos informações. Mas vocês podem ver que foi na mesma direção. Gente, veja só que nesse trecho que ela coloca, foi ótima e deu muita informação preciosa. A gente pode reconhecer que aqui houve um elogio, certo? E o falem mais desse assunto é muito parecido com o que a Gisele disse lá na outra carta, né? Também sugerindo falar mais sobre essa temática de namoro na adolescência. Então a gente pode dizer que aqui teve uma sugestão, ok? Também ela falou de uma sessão que ela gosta, né? Sessão preferida, ok? Que é a de astrologia, aquela que fala, né, dos 12 signos, disse até qual o signo dela, né? E aí explicando que ela nasceu no mês de julho, o signo dela é o de Leão, certo? Então veja só que houve aí direcionamento parecido, né? O trato das informações é muito parecido. Elogiar, sugerir, né? Esse sugerir aí, ele está dentro dessa crítica também, a gente pode dizer, né? Quando você sugere algo para alguém, é porque você observa que há necessidade daquilo, né? Há uma falta daquilo. E você vai e sugere, fulano, faz desse jeito também, que pode melhorar, certo? Então é o que ele está aqui, a gente pode, grosso modo, colocar que é isso, né? Fala mais desse assunto. Nós gostamos, veja que tanto a Maria Luísa como a Gisele gostaram do assunto sobre namoro na adolescência, né? Então é um assunto que pode render mais na revista, talvez foi a primeira vez que apareceu, vai render mais. Então veja que os posicionamentos dos leitores, né, eles podem até ter um processamento diferente,
mas eles podem ter a mesma intenção no final, né? Elogiar, sugerir, ok? Isso é muito comum, certo? Falar de determinada seção da revista e veja que eles sempre trataram, né, de alguma matéria em específico, certo? Aqui ele tratou da matéria O Primeiro Beijo, vamos voltar para outra da Gisele, também a matéria O Primeiro Beijo, e já nessa outra aqui do João Ribeiro, né, que foi algo mais formal, né, até por conta de ele ser um antropólogo, certo? Ele já tratou aqui, né, da matéria, né, publicada, veja só, a matéria publicada em lugares inóspitos do planeta. Belezinha? Então vamos aqui agora avançar para comentário. Professor, e o comentário do leitor? Gente, o comentário do leitor ele acontece muito em blogs e hoje a gente pode dizer que está gerando também, né, dentro do Instagram, né? Hoje tem páginas no Instagram e outras redes sociais no Facebook também, né, que são verdadeiros blogs, certo? Não com esse formato. Aí a gente pode dizer que é a aparição de um novo gênero, Instablog talvez, né, a gente poderia chamar, né? Mas eu trouxe somente os blogs, porque é algo mais pronto. Por que os blogs, professor? É algo mais parecido com as revistas, né? E a gente pode até comparar mais também com a carta do leitor. Veja que tem um tema, olha, cientistas brasileiros investigam a eficácia do própolis contra a Covid-19. Entenda, né? Olha só o tema aí sendo tratado. E aí tem aqui, né, o editor, tem a data da publicação, e aí vai ter os detalhes, né, sobre o tema. Não vou ler aqui isso, o que importa para a gente são os comentários. Mas veja que sobre a eficácia, né, desse própolis contra a Covid-19 e sobre o que ele publicou, leitores, né, deste blog resolveram fazer comentários. E aqui é bom que é instantâneo, gente. Olha só, mal o comentário foi postado, né, em 22 de janeiro de 2021, ainda este ano, olha só. O que a gente já pode observar, que 2 dias depois já tinha comentários, certo? Aqui da Maria das Graças Magalhães, ok? Aqui já tinham da Andréa 2 dias também, 2 dias também do Leão Soberano, alguns não colocam a identificação real, né? E o do Maurício de Souza, né? Meio que uma imitação aí do... Acho que o nome dele é esse mesmo, né? Mas ele usa aqui o Yoda, né? O personagem do Star Wars. Veja só que eles fazem os seus comentários, né? Olha o que a Maria das Graças Magalhães disse. Adorei a matéria, principalmente porque já faço uso de própolis há bastante tempo. Principalmente depois da Covid. E depois que eu vi o médico Peter Liu ter falado no seu canal no YouTube e sobre suplementos que podem ajudar na Covid. Veja que é o mesmo direcionamento, gente. Elogio, certo? Ela elogia aqui a matéria. Olha o elogio aparecendo aqui, né? Certo? A Andréa, aqui todos pegamos Covid, um total de 3 adultos e 3 crianças, sendo uma bebê de pouco mais de 1 ano. Eu comecei a fazer o uso do própolis antes de pegar Covid. Não tive nenhuma sequela, voltei a trabalhar, estou muito bem, continuo tomando própolis todos os dias. Essa aqui ela corroborou, não vamos dizer que ela elogiou, mas ela concordou, né? Ela se posiciona favorável, né? Certo? Ela concorda com o que a matéria está colocando sobre o uso do própolis. Leão Soberano. Esse extrato de própolis eu tomo. Agora, a cloroquina receitada pelo Capitão Cloroquina, jamais, nunca, né? Aqui ele já fala até de outros temas também, né? Ele fala aqui do própolis em si, né? Mas veja que ele até coloca a opinião de pessoas fora, né? Talvez do que foi tratado lá na matéria, certo? Então, mas veja só que ele, novamente, esse aqui também, ele concorda com o que foi dito, ok? O outro, e aqui outra coisa que o comentário ele permite, né? A interação entre os próprios leitores. Esse aqui é interessante, né? O Maurício, ele vai responder ao comentário do Leão, que é um comentário sobre a matéria. E veja o que o Maurício diz, 50% ciência, 50% ideologia, kkkk. Mas apesar da infeliz decisão, o própolis pelo menos pode lhe salvar. Veja que o Maurício, ele discorda, né? Ele não concorda aqui. Ele não concorda com o Leão, mas ele concorda, certo? A gente pode dizer que ele concorda com a publicação, certo? Olha só, ele diz assim, infeliz decisão de não tomar a cloroquina, né? Que ele acredita, o Maurício.
Mas o própolis pode lhe salvar, ou seja, ele concorda também que o própolis é eficaz. Beleza? Então, gente, aqui a gente pôde observar mais ou menos como é que se dão as informações, né, nestes dois gêneros, carta / comentário do leitor. Na próxima aula tem questões. Valeu, até já! Fala galerinha do 8º ano, voltei, professor Gessonias Marinho. E bem-vindos novamente, né? Agora sim, a nossa última aula de 2020, né? Do período letivo de 2020, certo? E agora questões, gente. Questões vocês vão treinar, certo? Vocês vão sair agora treinados, marombados com conhecimento. Então vamos ao slide conferir? Beleza, pessoal, já está aparecendo aí na tela, carta do leitor / comentário do leitor. E nós vamos treinar aqui 5 questões agora acerca, né, destes gêneros. As habilidades, a gente vai começar com a habilidade, primeiramente, de vocês reconhecerem a função da carta do leitor. É necessário que vocês reconheçam a função. Depois, vocês vão estar reconhecendo as informações explícitas para depois a gente fazer a avaliação, né? Então, eu fiz assim um andamento, uma crescente. O aluno ele tem que primeiro reconhecer o gênero e sua função, depois reconhecer a informação no gênero, para depois ele fazer essa contraposição, né? Que é o objetivo maior da nossa aula. Você saber se a posição lá no texto é de acordo com a matéria, se a posição entre os comentários dos leitores, né, estão sendo de acordo um com o outro, beleza? Então vamos observar aqui. Questão 1, leitora ansiosa. Eu tenho certeza que vocês já viram este texto aí em outras aulas do 8º ano sobre carta do leitor também, né? Uma que é bem, digamos assim, um exemplo maior, né, de carta do leitor sendo utilizado nesta aula. Então é muito recorrente ver em outras aulas de língua portuguesa com outros professores também, né? A gente pode dizer assim que é o exemplo gold, né? O exemplo ouro dos professores. Vamos lá, leitora ansiosa, ela usa até um título, certo? Leitora ansiosa. Querida CHC, eu me chamo Ana Carolina e é um prazer escrever esta pequena carta. Fico ansiosa esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada. Quando fico sem nada para fazer, vou ler bem rapidinho, pois me distraio bastante. O artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar, publicado na CHC 153. Um abraço para todos da turma e parabéns pela linda revista. Tchau! Ana Carolina Dias Batista, Contagem, Minas Gerais, né? E aqui nós observamos que teve uma mudança, né? CHC 162, outubro de 2005, página 29, 2064. O que foi a mudança? Veja só que tem um título, a própria leitora colocou o título. Vocês observam o vocativo e a mudança em relação àqueles outros exemplos, mas isso, gente, é só uma questão, digamos assim, né, estética, talvez, né, uma questão de configuração, que foi a data da publicação, né? Veja que a data da publicação, certo, está no final, né? Ok? E a identificação continua no final, continua no mesmo lugar. Mas vejam que para a carta do leitor, essa original, né, essa cartinha, digamos assim, ainda mais padronizada, continua aí com alguns aspectos ainda, alguns elementos da mesma forma, né? Data, título, o vocativo, a identificação. Apareceu um título aí que ela colocou. Beleza? Vou fazer aqui a pergunta, eu vou ler a pergunta e vou dar aquele tempo precioso para vocês, né, responderem. Então, questão 1. O objetivo principal do texto é, letra A, esclarecer dúvidas sobre como escrever.
expor uma opinião sobre a revista CHC, ensinar a escrever uma carta do leitor, ou contar a história de vida da leitora. Galerinha, 30 segundos para vocês e eu vou dizer valendo! Tempo! Galera, tempo encerrado, tenho certeza que foi fácil. Essa aqui foi aquela ainda que começa, vocês estão aquecendo, né? Estão começando a torrar os neurônios. Gente, foi fácil por quê? Primeiro, quando se fala de objetivo, né? Objetivo principal do texto, a gente pode pensar, vou tirar assim, né? Vou deixar melhor. A gente pode entender que o objetivo é a função, certo? Pode também ler como função. Ou seja, esse texto ele tem uma função. Lembra que eu falei, né, de que os textos são atividade comunicativa, né, no nosso dia a dia? A gente usa os gêneros textuais, melhor dizendo, como uma forma de ser uma atividade de comunicação no nosso dia a dia. Como, por exemplo, aqui a gente pode chamar, né, de aula. Né? A aula aqui que eu estou ministrando é uma atividade comunicativa, né, que nós estamos tendo neste momento. E aí a função deles, né, é do ensino e aprendizagem entre professor e aluno. A gente pode colocar assim, né, a grosso modo. Então a função, e aí vocês lembram que lá eu dei até me tratei com alguns conceitos, né, sobre isso, né, que era justamente o quê? Apresentar a opinião do leitor. E algumas questões, no lugar de apresentar, poderia vir a palavra expor, né, uma palavra-chave, até dei essa palavra para vocês. Então, gente, é justamente isso, é expor uma opinião. A carta do leitor nada mais é do que um espaço para aparecer a opinião do leitor. Se não aparecer a opinião do leitor, para que serve, né? Não tem a mesma, já não é mais carta do leitor, né? Carta do editor. Se for no lugar, né? A opinião do leitor for do editor. E aqui só tem um término, né? Sobre a revista CHC, né? O que ela fala sobre a revista CHC, né? O título aí dessa revista. Então, gente, a gente pode simplesmente identificar a letra B como a correta. Se você marcou a letra B, muito bem, começou bem, hein? Se você não marcou a letra B, não desista. Continue aí que você vai entender melhor. Por que as outras não são, professor? Esclarecer dúvidas sobre como escrever. Gente, ela não está falando aí em nenhum momento, né, sobre esse assunto escrever, né? Ou melhor dizendo, como escrever, certo? Anda muito longe de esse assunto ser tratado na carta. É por isso que eu falo. É importante você também saber, né, identificar as informações. Então, é um assunto que nem aparece, né? E outra coisa, carta do leitor, esclarecer dúvidas, né? Essa daqui ela está muito fora de cogitação. Ensinar a escrever uma carta do leitor, né? Gente, aqui é um exemplo áureo, né, que eu disse, é um exemplo maior, né, que os professores utilizam deste gênero carta do leitor. Mas não é ele que vai lhe ensinar a escrever simplesmente, né? Lógico que por meio da leitura dele você pode assimilar, né, alguns elementos. Mas não é para isso, né? A carta do leitor, primeiro, ela não tem essa função, né, para ensinar. A carta do leitor ela não é um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo, professor? Aquele texto que lhe orienta, lhe ensina a fazer alguma coisa. Uma receita, por exemplo, um manual de instrução, ok? Até quando você ensina alguém a chegar num lugar, ali é meio que um texto injuntivo que você construiu, certo? Quando alguém diz, fulano, onde é que fica o lugar X, né? Olha, dobra 2 à esquerda, depois 2 à direita, anda 3 quarteirão e tu chega lá. A pessoa não entendeu, mas ela finge que entendeu. Ah, beleza, obrigado. Enfim, ali você construiu um texto injuntivo, você orientou a pessoa, né, como chegar em determinado local. Ok? E não é o caso da carta do leitor, ela não está para ensinar nada, né? Certo? Muito menos a escrever uma própria carta do leitor. Contar a história de vida da leitora. Gente, por mais até que apareça algum trecho em que a leitora ou o leitor coloque algo que ele faça, né? Mas não é isso, não é uma narrativa a carta do leitor em si, né? Veja que aqui você pode considerar essa informação como esse trecho, ó.
Fico ansiosa esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada. Quando fico sem nada para fazer, vou ler bem rapidinho, pois me distraio bastante. Então, a partir daqui até aqui, você pode até considerar essa informação. Ah, ela está contando um pouquinho. Não, gente, não tem nada de história de vida. Aí é só ela falando, né, da expectativa dela, justamente para casar aí com um objetivo maior, né? Até com o título também, leitora ansiosa. Então veja que ela está aí somente colocando a expectativa dela, não tem nada a ver com história de vida não, né? Não é um texto em que visa a narrar fatos, né? A ter um conflito, algo de jeito nenhum, ok? Um texto aí opinativo. Então onde aparecer a opinião, você vai considerando, foi o caso aqui, ó. Então letra B, certo? Segunda questão, continua sendo o mesmo texto, leitora ansiosa. A gente já fez a leitura, não vou precisar ler de novo. Então, eu vou dar mais tempo caso você precise recorrer ao texto. Vou fazer só assim, eu vou ler aqui a questão. E aí, caso você precise recorrer ao texto, ele já está aqui do lado, você lê novamente. Então, vamos lá. A leitora Ana Carolina fica ansiosa por quê? Espera a publicação de sua carta? Quer ler bem rapidinho os artigos? Gosta dos artigos publicados? Fica sem nada para fazer. 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos para vocês. E eu vou dizer agora, valendo! Tempo! Pronto, galerinha. E aí? Qual foi que tu marcou? Deu de Deus? Foi no chute? Que é isso, rapaz? Precisa não. É uma informação explícita, tá aí. É só você agora associar também, né, causa e consequência, que tem outro tipo de habilidade também, né? Ou seja, o que causa nela essa ansiedade, né? Ela se diagnostica, né, como leitora ansiosa. Está lá no texto essa informação aí, né? Você pode observar. Então é bem fácil. Quando nós observamos aqui, querida CHC, eu me chamo Ana Carolina e é um prazer escrever esta pequena carta. Fico ansiosa, e aqui é a parte principal desta carta, esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada. Certamente, gente, aqui a gente não tem essas entrelinhas, né? Mas é muito provável que a Ana Carolina aí, ela mande várias cartas do leitor para essa revista. Não tenha sido aqui a primeira. E ela manda, e isso acontecia mesmo, né? Isso até muitas vezes acontece. Não sei se você já interagiu em algum programa, ou se você até já interagiu com algum famoso, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E aí você espera aquele famoso curtir o seu comentário e até responder o seu comentário. Você fica, será se o fulano vai responder? Eu já vi gente que quando o famoso responde o comentário dele, ou pelo menos curte, ele tira o print e publica. Rapaz, fulano de tal curtiu meu comentário, ó, tá aí. E aí ele mostra para todo mundo aquilo. Então é o caso dela, ela ficava ansiosa
para ver justamente, né, a revista publicar a carta dela, para ver se a carta dela foi publicada, para ver se a revista valorizou a opinião dela. E aí é por isso que ela se diagnostica, né, como leitora ansiosa. Fico ansiosa esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada. Então, é uma leitora ansiosa para isso, né? Ela gosta da revista, é lógico, ela até coloca aqui, depois a gente pode analisar aquelas outras informações. Ela fala, ó, quando fico sem nada para fazer, vou ler bem rapidinho, pois me distrai bastante. O artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar. E veja aqui que ela faz o elogio, né? Olha o elogio aqui dela, certo? Falando aqui que ela gostou muito desse artigo, né? Fala aqui da revista e até a tiragem. Manda um abraço para todo mundo, né? E parabeniza, novamente continuando aí o elogio dela, né? Pela linda revista. E aí se despede, tchau, né? Enfim, então, gente, aqui a gente pode observar essa relação aí, né? O que deixa ela ansiosa? Ver a carta dela sendo publicada. É o que talvez muitas vezes você fica ansioso quando comenta lá algo, né? Em determinado post de alguém famoso, de alguém conhecido, ver se aquela pessoa vai valorizar o seu post, né? Ou até se os outros, como agora a gente tem a interação entre os próprios leitores, né? Se os outros ali vão ler e vão talvez interagir com você, né? Será se alguém vai achar a minha ideia aqui, meu pensamento, minha opinião interessante? Olha, tive não sei quantas mil curtidas, né? Sobre minha ideia. Eu conheço um rapaz, ele fez uma vez um comentário, né, num post de um comediante muito famoso. E aquele comentário dele, né, parece que muita gente concordou com ele, não com esse comediante. E ele ganhou não sei quantas mil curtidas lá no comentário dele e estava sendo até muito solicitado, né, para seguirem ele, né, nessa rede social. Conheço, é daqui, né, da nossa cidade, do nosso estado, né? Então ele fez isso e aconteceu, né, de ele ganhar aqueles, a gente chama muito isso, né, os 15 minutos de fama dele, né? Isso é muito colocado no dia a dia. Então é essa a ansiedade dela, aparecer, né, ver que a revista valoriza a opinião dela. O leitor gosta disso também. E aí vamos aqui analisar, né? Então a leitora Ana Carolina fica ansiosa por quê? Espera a publicação de sua carta. Ótimo, é isso, ela está esperando a publicação de sua carta, né, na revista. Ela lê, gosta bastante e sempre está ali escrevendo, né? Ela não disse isso, talvez, explicitamente, mas dá para a gente avaliar isso, gente. Ela não mandou só uma vez, até porque são várias cartas, ela tem que entender que quanto mais carta ela mandar, melhor. Quer ler bem rapidinho os artigos? Não é por isso a ansiedade dela, veja que ela até encerra, né, aqui o pensamento. Ela, depois é que ela faz a leitura, né, de acordo até com o tempo dela, né, passa tempo. Então não é por isso. Gosta dos artigos publicados? Ela gosta, mas isso daí não deixa ela ansiosa, né? Ela gosta da revista, ela gosta de ler a revista e isso já acontece naturalmente. O que ela fica ansiosa é porque ela passou a escrever para a revista e está esperando a carta dela ser publicada, né? Fica sem nada para fazer, é isso que dá essa ansiedade. Não, gente, a ansiedade dela é justamente, como já coloquei, né? Ver a sua cartinha lá valorizada, a sua opinião valorizada na própria revista. Questão 3 agora. Leitora ansiosa novamente, o mesmo texto, não vou lê-lo, vocês é que vão avaliar novamente ele se necessário. E agora sim, vocês vão localizar a informação principal do texto representada pelo trecho, ou seja, vocês vão localizar a informação principal, estou até ajudando aqui. Os trechos: querida CHC, eu me chamo Ana Carolina. B, fico ansiosa esperando a revista chegar. C, quando fico sem nada para fazer. D, um abraço para todos da turma. E aí vou dar agora 1 minuto. Essa aqui tá mais fácil. Então 1 minuto para vocês e valendo!
Tempo! Tranquilo? E aí, deu certo agora? Conseguiu fazer? Facinha, né? Essa daqui tá fichinha demais. A informação principal do texto. Galera, a gente pode diagnosticar isso por meio de algumas coisas. Primeiro, o título do texto, ele teve a ver com o que está também aqui no texto, né? Ele não foi somente uma forma de atrair o leitor, certo? Ele tem a ver com as informações aqui colocadas. Outra coisa, a letra A é que a gente vai analisar cada alternativa. A letra A, nós temos aqui, querida CHC, eu me chamo Ana Carolina. A gente tem o vocativo, ou seja, a forma com quem ela se dirige, como ela se dirige à revista, e a identificação dela, né, Ana Carolina. Então, aqui não pode ser, né? Vocativo não é informação principal, é apenas uma forma de você se dirigir, né, à revista. Tem carta e tem comentário, né, que nem tem o vocativo, pode nem aparecer, né? Por quê? Você já infere, você está lendo lá na revista, né? Revista de nome Y, né? Então você já sabe que foi dirigida à revista, né? Letra B, fico ansiosa esperando a revista chegar. Então veja que tem tudo a ver, essa aqui é a informação principal. Ela está falando da ansiedade. Essa carta dela, por mais que ela trate depois, né, sobre até uma matéria que ela leu, mas a informação principal é ela revelar o quê? Que tem expectativa de ser publicada a carta dela. Talvez, né, essa revista CHC, eu não a conheço, mas ela valoriza muito as opiniões dos leitores, né? Apareçam muitas cartas de leitores, tem uma seção um pouco até maior do que as outras. E aí é por isso que ela tem essa ansiedade. Então a letra B é a correta. Veja que tem a ver com o título, tudo aí casa, né, direitinho. É o que ela está dando aí mais ênfase na sua carta, na informação principal. Quando fico sem nada para fazer? Não, aqui ela está somente relatando, né, algo que acontece, como é que ela lê, né, a revista, o momento, né, que ela lê, então nada disso. E aqui nós temos a despedida, né, a despedida também não pode ser a informação principal, pelo amor de Deus. Certo? Um abraço para todos, jamais que pode ser uma informação principal. Fácil, né? Essa daí foi bem fácil. Vamos para a quarta questão agora. Aqui é outro texto, outra carta de leitor. Eu vou lê-la e vocês vão responder. A gente vai seguir esse passo a passo aqui. Assim não dá. Desse jeito aí, tá escrito. Se vocês escreverem a seção internet com linguagem de MSN, eu arranco a página da minha revista. A língua portuguesa já está em segundo plano para os jovens. E agora vocês querem ridicularizá-la ainda mais? Renato Lacerda, Porto Alegre, Minas Gerais, Mundo Estranho, número 92. Beleza. Vamos ver o que a questão quer agora. A respeito da seção a qual o leitor tece seu comentário, observa-se que que o leitor está satisfeito com a matéria, de acordo com os editores, inconformado com a linguagem usada na seção internet, agradecido pela revista buscar uma linguagem aproximada com o do público, né? Então agora vocês vão aqui colocar o que é que vocês pensam, né? Vou dar aquele tempo para vocês responderem. 1 minutinho e valendo! Tempo encerrado, galerinha. E aí, se deram bem, será? Vamos observar. Galera, preciso primeiro, né, nós avaliarmos aqui as informações. Veja só, né, que nós temos o título, e o título aí, ele escreveu assim dessa forma propositalmente. Essa forma de escrever, né, ela aparece muito no internetês, né? Você tenta imitar ali na linguagem
gráfica, né, a linguagem oral. Por isso a Xin não dá, né? É uma forma de imitar cada vez mais a linguagem oral na linguagem escrita, né, na linguagem gráfica. No caso, no WhatsApp, né, no internetês. Mas a reclamação dele aqui, o que aparece, né, ele diz o seguinte: se vocês escreverem a seção, ele está falando sobre uma seção da revista. O nome dessa seção da revista é a seção internet. Se vocês escreverem a seção internet com linguagem de MSN, que é justamente o MSN, para quem não conhece, era mais ou menos o antigo WhatsApp. Porém, ele não era utilizado no celular, era no computador, né? Era uma forma, né, que você tinha um bate-papo com muitas pessoas, né, muitos contatos seus, que era feito por meio de e-mail, né? Então a gente pode dizer que era uma rede social. Acho que muitos de vocês não conhecem. E nas redes sociais é muito comum aparecer o quê? O internetês, ok? Deixa eu apagar, que não ficou bom não. O internetês aparece muito nas redes sociais, né? Então a gente pode observar muito a aparição do internetês. Beleza? Que é uma linguagem muito próxima com essa que ele utilizou aqui no título, né? Mais oralizada. Aí ele fala, se vocês continuarem assim, o que ele vai fazer? Eu arranco a página da minha revista. Ou seja, ele está demonstrando que não está gostando, né? A língua portuguesa já está em segundo plano para os jovens. Ou seja, muitos jovens que utilizam, né, essa rede social e até não estão se adaptando muito às normas da língua portuguesa, né? Ele está colocando que já está deixando a língua em segundo plano. E agora vocês querem ridicularizá-la ainda mais, né? Ou seja, ele não acha isso bom acontecer na seção lá da revista, né? Deixa que os jovens utilizem isso só em alguns lugares, mas não na seção da revista. Então nós observamos aí, né, que a informação mostra um posicionamento, né, distinto e contrário ao que se propõe a revista a fazer, né? E o que a revista está fazendo, né? Ela está escrevendo as suas matérias nessa seção com a mesma linguagem, né, dos jovens nessa rede social, o MSN. Ela não está utilizando a linguagem tão formal, ela está utilizando a linguagem mais informal. Tem que lembrar desse assunto, hein? Enfim, letra A, satisfeito com a matéria? Não, gente, ele não está satisfeito, já morreu, caiu por terra. B, de acordo? Também ele não está de acordo com os editores, né? C, inconformado com a linguagem usada na seção internet. É isso que acontece, ele está inconformado, ele não está gostando de utilizarem esta linguagem, né, lá nessa seção internet. Agradecido? Não, gente, ele não está agradecido. Pela revista buscar uma linguagem aproximada com a do público. Não é o caso, não é o que acontece. Ele não está agradecido por isso. Alguns podem até gostar, mas não é o caso dele. Ele está contrário a este fato, né? Ele não está a favor deste fato. Beleza? Última questão, questão 5. Aqui foi tirada de um blog. O título da matéria é: máscaras de tecido são eficientes contra a nova variante do coronavírus? E aqui a editora, né? E aí a data também colocada, 23 de janeiro de 2021, até com horário. E os comentários, né, do Aleixo e da Luciene. O do Aleixo: só uso máscaras PFF2. Já experimentei as de tecido comuns e são abertas demais. Pelo menos as que testei. Não dá confiança nenhuma e não sei como as pessoas acham que estão protegidas. A maioria da respiração não é filtrada e você sente o fluxo saindo pelo redor do nariz. Se tiver vírus ainda em suspensão, vai ser sugado todo pelas brechas. Provavelmente campanhas de uso de máscaras de mais qualidade não foram feitas para não extinguir estoques, como havia acontecido no início. Mas basta bom senso para entender que, em certas circunstâncias, máscara caseira é muito falha, muito embora melhor qualquer máscara que nenhuma. Foi a opinião do Aleixo no comentário dele. Veja aqui, ó, um dia atrás, veja que ainda aparecem algumas coisas, né? Ainda muito parecido com a carta do leitor. Da Luciene, que foi 2 dias depois, ela disse: talvez qualquer máscara seja melhor que nenhuma. Foi bem mais simples, né, a opinião dela. E vamos responder, eu não vou dar o tempo, porque o nosso tempo já está indo embora. Então vamos responder aqui, em relação aos comentários dos leitores, selecione as corretas. São a favor das máscaras PFF2? O Aleixo ele deixa isso bem claro, certo? Só uso máscaras PFF2, né? Uma máscara de pano mais fino, que evita partículas finas passarem, né? A máscara de pano, ela termina interrompendo as partículas mais grossas, mas bem mais finas ela não evita. E a Luciene, ela é contra ou é a favor? Olha, se ela diz que qualquer máscara é melhor que nenhuma, então ela é a favor também da PFF2.
Então a gente pode dizer que os dois são a favor. Ela não deixa isso explícito, mas está implícito. Saiba avaliar a informação. B. Não sustentam a mesma opinião sobre o tema. Sustentam sim. Bem no finalzinho ele diz, muito embora melhor qualquer máscara que nenhuma. E é o que ela diz também, talvez qualquer máscara seja melhor que nenhuma. Só é o processamento, gente, que é diferente. A leitora Luciene é contra o uso de máscaras adaptadas cientificamente contra o vírus? Não, a gente não pode selecionar essa. Ela prefere qualquer máscara que nenhuma, é só isso que ela diz. Ela não fala de outras coisas como Aleixo, é uma opinião menor, mais reduzida. E letra D, o leitor Aleixo ou Alex, eu estou lendo Aleixo, né? Pode ser Alexa, exibe uma opinião mais técnica sobre o assunto que a leitora Luciene. Aquilo que eu falei, só o processamento das informações, das opiniões deles é que é diferente, mas elas convergem para o mesmo rumo. Ele tem uma preferência por uma máscara mais bem feita, bem mais produzida contra o vírus, né? Ela diz que prefere qualquer máscara, certo? É melhor do que nenhuma, só isso que ela está dizendo, mas ela não mostra, né? Ela não coloca outras coisas, ela deixa mais implícito. Ele só coloca uma opinião mais técnica, ele explica por que a PFF2 é melhor que a máscara caseira, mas ele é a favor de máscara no lugar do que sem máscara, certo? Então, a opinião dele é bem mais técnica porque ele explica tudo direitinho, né? Beleza? Gente, fim. Até o nosso próximo encontro e aí a gente vai saber quando e como. Então, forte abraço a vocês e bom descanso. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa última aulinha, encerrando esse ciclo de 2020, ainda 2020, que seja um dia abençoado, um dia de agradecimentos, agradecer por tudo de positivo que aconteceu nesse ano de 2020 na vidinha de vocês, mesmo que tenha sido um ano desafiador, foi muito importante para que a gente pudesse ter uma nova perspectiva sobre a nossa realidade, para que a gente pudesse crescer e ter uma visão diferente sobre a nossa existência, né? E a maneira como a gente vai agir. Então, foi muito positivo essa maneira que a gente desenvolveu de estar aqui com vocês, essas aulas remotas. Então, para hoje, né? Vocês vão buscar um lugar sereno. Para você que está assistindo pela internet, pegue o seu material escolar, pegue seu caderno, pegue sua caneta, organize seu material, busque se concentrar o máximo possível para absorver tudo que a gente vai colocar aqui hoje para vocês. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. E o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje é uma espécie de revisão do que a gente já trabalhou, porque eu tenho colocado para vocês durante todo esse período o contexto de revolução industrial, de imperialismo. Então tudo isso aqui a gente já trabalhou com vocês, só que hoje a gente vai trabalhar de maneira mais específica. E o que nós vamos trabalhar? Qual o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai ver uma nova ordem econômica e de que forma essa ordem econômica ela vai afetar a economia dos países de terceiro mundo, principalmente os países do continente africano, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Então a gente vai ver de que forma o capitalismo e o imperialismo ele vai afetar a economia desses territórios africanos e asiáticos.
E qual é a nossa habilidadezinha de hoje? Hoje nós vamos reconhecer os principais produtos utilizados pelos europeus procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica. Então a gente vai estar voltado mais aqui para o território africano. A gente vai ver como esse imperialismo, como essa revolução industrial, ela vai impactar dentro do território africano, que produtos vão ser explorados nesse território e de que maneira esses territórios eles vão responder a essa exploração. Vamos lá. Então, nós já vimos o conceito de revolução industrial e essa revolução industrial ela vai ser o elemento essencial para que ocorresse o imperialismo. Por isso que a gente vai fazer essa retomada. Só que aqui, no caso, é a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial levou a uma retomada imperialista e a intensificação da exploração econômica, tanto dentro do continente africano, quanto dentro do continente asiático e a América Latina. Porque durante esse período aqui, o território americano ele já é um território independente, então, por conta dessa revolução industrial, muitos países europeus vão estar levando essas mercadorias, esses produtos industrializados para esses territórios. Vão estar utilizando esta mão de obra que é barata, e vão estar utilizando as matérias-primas desses locais. Então, é um novo colonialismo, ou seja, um neocolonialismo. É por isso que é chamado de neocolonialismo. Por quê? Um novo colonialismo, porque aqui eles vão explorar de uma maneira diferenciada, através dos recursos naturais daquela terra, vão explorar aquela mão de obra, não mais uma mão de obra escrava, mas uma mão de obra que eles vão pagar, mas uma mão de obra barata. Mas não deixe de ser uma colonização, porque aqui essas pessoas elas vão perder muito das suas referências culturais, inclusive sua identidade. Os governos eles vão ser dominados principalmente por esses países europeus, eles vão intervir diretamente na política, na economia, na sociedade. Então, é um colonialismo, sim. Então, o imperialismo ele vai afetar principalmente essas regiões. E hoje a gente vai trabalhar especificamente o território africano. Junto com a Revolução Industrial surgiram novas máquinas, como vocês já sabem, novos meios de transporte. Então, tudo que a Revolução Industrial propicia, né? Então, através desses meios de transporte novos, possibilitou a abertura de estradas e o conhecimento de novos territórios também. Os espaços eles se tornaram menores. Então, aqui, os europeus eles puderam fazer um mapeamento mais completo desse território a partir desse processo de revolução. Por quê? Porque eles vão desenvolver tecnologias mais avançadas que vão os permitir que eles conheçam mais a fundo esses territórios. Essa revolução industrial também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava. Então, a revolução industrial ela não tem só elementos positivos, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos é o desenvolvimento tecnológico, o avanço da ciência, o acesso a esses bens de consumo, mas o ponto negativo é a exploração dessa mão de obra, é a exploração excessiva dos recursos naturais daquele território para que esses países desenvolvidos pudessem absorver, explorar essas matérias-primas. Muitas vezes eles invadiam, provocavam guerras, fizeram 2 guerras mundiais por conta dessa revolução industrial. Então, aqui, o ponto negativo dessa revolução industrial é isso, é a exploração, é a perca da identidade, é o processo de aculturação. Então, o avanço tecnológico evoluiu muito no final do século XIX, principalmente na indústria. Inventou-se muita coisa, motores a combustão, gasolinas, máquinas, telefone, óleo, diesel e hoje ainda mais, que é o século XIX. No século XXI a gente tem
todo o acesso na palma da nossa mão. Hoje a gente pode, através do nosso celular, saber tudo que se passa no mundo em questões de segundo, porque a tecnologia nos propicia esse conhecimento. Mas, ao mesmo tempo que nos possibilita esse maior contato, essa proximidade, esse acesso à informação, tem a sua contrapartida, que é o distanciamento dos indivíduos, né? Que é o ponto paralelo desse processo de redução de espaço, que é o aumento e o distanciamento dos indivíduos entre si. A indústria química também se destacou, produzindo derivados do petróleo, fertilizantes, corantes, remédios. Então, com essas transformações tecnológicas, aumentaram a capacidade da produção industrial. A economia crescia rapidamente. Essa fase ficou conhecida como segunda revolução industrial. Então, esse momento que foi desenvolvido motores a combustão, eletricidade, a utilização dessa gasolina, então, tudo isso caracteriza o processo de segunda revolução industrial. Duas fontes de energia, elas foram essenciais para a consolidação desse processo de segunda revolução industrial, que é a eletricidade e o petróleo. Então, essas duas fontes de energia, ela modificou muito esse campo industrial. Com a invenção do dínamo, que é o dínamo que propicia a manutenção e a propagação da energia elétrica, né? Metade do século XIX, a geração da eletricidade ela se tornou mais barata. Então, por conta disso, hoje todo mundo tem acesso, a grande maioria dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, eles têm acesso à eletricidade, seja ela através dessa energia limpa ou seja ela através de outras formas. Com o passar do tempo, a eletricidade passou a ser usada na iluminação pública e cada vez mais foi substituindo a energia a vapor nas fábricas e nos transportes. Então, aqui é o que a industrialização nos propicia, né? Esses bens de consumo aqui, no caso, a eletricidade. O petróleo começou a ser utilizado como fonte geradora de energia a partir de 1859, então no final do século XIX, metade do século XIX. Então, até início de 1990, o petróleo, que é um produto natural, quando a gente estudava nos livros que não era ciências naquela época, tinha uma outra nomenclatura, se dizia que o petróleo era uma fonte renovável. Hoje a gente já sabe, né? Hoje a tecnologia ela já avançou e percebeu-se que o petróleo ele não é mais uma fonte renovável. Então, tudo que o ser humano ele explora em excesso, chega um momento que aquele produto ele já não vai mais existir na natureza, porque o ser humano ele não deixa que a natureza leve o tempo necessário para poder renovar esse produto. Então, hoje o petróleo ele não é mais uma matéria-prima, né? Uma fonte de energia renovável. E os primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos, eles foram explorados a partir de 1859. Inicialmente ele foi utilizado na iluminação, posteriormente ele passou a ser empregado para movimentar as máquinas e hoje a gente observa que o petróleo ele é utilizado em várias matérias-primas que a gente utiliza, inclusive plástico, que a gente pensa que o plástico é da borracha ou de outras fontes, mas muitos materiais plásticos que nós utilizamos no nosso cotidiano é uma derivação do petróleo. O petróleo ele não é utilizado só como uma fonte de energia, não. Ele também é utilizado em produtos industrializados que a gente utiliza no nosso cotidiano. Com o desenvolvimento das máquinas, né, eu trouxe aqui uma imagem mostrando essa produção em série. As empresas começaram a produzir cada vez mais barato, gerando uma disputa de mercado. Então, quanto maior a produção, o que acontece? Reduz-se o valor daquela mercadoria. Quando tem muito daquele produto no mercado, há um barateamento. Então, a concorrência começou a ficar cada vez maior. Então, precisava de novos mercados, como
consumidores. Então, essa necessidade do aumento do mercado consumidor é que faz com que esses países industrializados busquem países que são subdesenvolvidos ou que ainda estão em processo de industrialização, porque naquele território não vai ter aqueles produtos que eles estão produzindo. Então, por isso que países como o Brasil recebem muitas multinacionais, porque aqui o nosso território, ele desenvolve produtos industrializados, mas é voltado mais para o campo agrícola. Então, essas máquinas pesadas, a gente não tem uma produção nacional. Então, é necessário que venham essas empresas internacionais. Então, essa quantidade, esse aumento da produção é que faz com que haja um imperialismo, que eles vão buscar cada vez matéria-prima, cada vez mais mão de obra e mercado consumidor. Então, as empresas que perdiam a disputa no mercado eram destruídas. Para que isso não acontecesse, começava a se fundir. Então, isso aqui você já viu em outras aulas, que muitas empresas, dentro desse contexto de industrialização, não tinham uma empresa pequena, mesmo que ela tenha uma boa aceitação no mercado, muitas vezes ela não consegue fazer uma concorrência com uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo. Então, uma maneira de ela não perder aquele mercado é fazendo essa associação. Então, um exemplo que a gente pode estar citando aqui da Coca-Cola é do Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus tinha uma participação no mercado muito grande e fazia com que despertasse uma concorrência nos produtos da Coca-Cola. Então, o que foi que a Coca-Cola fez? Ela se uniu a essa empresa e comprou essa marca. Então, esse é um processo normal dentro desse processo de industrialização. A obtenção de novos mercados consumidores ela é apontada por Eric Hobsbawm como o grande fator que impulsionou as nações industrializadas, não só as europeias, mas também a ocupação de novos territórios. Então, o fato desse desenvolvimento tecnológico da produção em série faz com que esses países eles ocupem novos territórios em busca de quê? Isso aqui eu já expliquei para vocês, mas eu vou relembrar. Busquem novos territórios para ter um mercado consumidor, para ter uma mão de obra barata e para ter matéria-prima. Segundo ele, naquela época, acreditava-se que a superprodução de mercadorias era algo solucionado por meio da obtenção de novos mercados consumidores. Assim, a ocupação de novos territórios era vista como uma solução para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias. Então, aqui eles achavam que para que essas empresas elas não entrassem em colapso, a solução era buscar novos mercados, era invadir territórios, buscar matéria-prima, mão de obra, para que eles permanecesse esse desenvolvimento econômico de suas empresas. E isso tudo, esse processo de revolução industrial, esse processo de busca de mercados consumidores vai dar origem a esse processo chamado de imperialismo, que você já viu em outras aulas. Esse conceito de imperialismo ele foi criado pelo economista alemão, por economistas alemães e ingleses no século XX. Para eles, um país imperialista deveria ter duas características principais. Aqui a gente não vai trabalhar um aprofundamento do que é o imperialismo, de como o imperialismo ele agiu em todas as nações, porque esse tema vocês já viram aqui, é apenas uma revisão e como essa revolução industrial e esse imperialismo ele vai impactar nos países subdesenvolvidos. Então, dois elementos que são importantíssimos para o imperialismo: investimento externo de capital e o domínio econômico. Então, aqui são dois elementos que representam muito bem o imperialismo. Um país imperialista, ele devia dominar economicamente outros países para que, desse modo, suas economias pudessem crescer às custas daquele país dominado. Então, dentro desse processo imperialista, a gente pode citar aqui a Inglaterra, que foi um dos primeiros países a se industrializar. Então, ele vai ser um dos primeiros países a estar fazendo esse processo de neocolonialismo, de ocupação de novos territórios. Essa imagem ela representa bem esse processo imperialista, porque isso aqui é o território africano, como vocês estão observando. Então, aqui representa essa dominação por todo aquele continente.
é uma caricatura de Cecil Rhodes depois que ele anunciou planos para uma linha telégrafa. Então aqui é um processo, esse processo de levar a eletricidade fez com que eles vão usar aquela ideia, né, para convencimento de vários povos de que eles vão estar levando a tecnologia, o avanço, que eles vão modificar aquelas comunidades, que eles vão estar levando a luz para esses grupos, mas na realidade que eles vão estar contribuindo para um outro processo, que é para quê? Para a perca da identidade, tema que a gente trabalhou na aula anterior, vão estar contribuindo para que haja um aumento da pobreza nesses territórios, que vocês vão ver já já. Então, um dos lugares mais afetados por esse processo imperialista vai ser o continente africano, exatamente o local onde foi iniciado esse surto neocolonialista durante o século XIX. Então, essa imagem aqui, ela representa bem esse processo imperialista, que é a fatiação dos territórios que ainda não haviam sido ocupados industrialmente, representados aqui pela França e pela Inglaterra. O surto imperialista no continente africano deu-se pela manifestação de 3 países, segundo ele afirma o historiador Walter Roberto Silvério. Que elementos, o que eles desejavam com esses territórios? Havia o interesse dos belgas sobre o Congo, que a gente já trabalhou durante o período daquele processo que a gente trabalhou o imperialismo, a gente focou bastante no território do Congo, é um território que é africano, ele fica na África Central. As expedições portuguesas com o intuito de expandir seus domínios no interior do Moçambique e a política expansionista francesa sobre a África. Então, esses elementos aqui, eles representam e caracterizam o imperialismo dentro da África. Os estados colonialistas, eles invadiram e disputaram em si o território africano e asiático. Suas populações foram transformadas muitas vezes em escravas e o seu território foram transformados em colônias, por isso que é neocolonialismo. Então, aqueles territórios, eles ficaram sobre o poder dessas nações desenvolvidas. Então, inclusive, o poder local, o poder institucionalizado, eles foram substituídos por pessoas, por dirigentes que eram indicados por estes países industrializados. Um exemplo, quando a Inglaterra invadiu um território, ela também ocupava esse poder político, ou indicava alguém que fosse interessante para eles, ou eles indicavam diretamente alguém da Inglaterra para fazer parte desse direcionamento político. O controle informal ou indireto que possuía sobre as feitorias na África e na Ásia passaram para o controle formal e direto. Implantaram uma nova fase do colonialismo, que pode ser chamado de neocolonialismo ou imperialismo. Então, neocolonialismo é a mesma coisa que imperialismo. Então, se você vê essa palavra aqui, ela tem o mesmo significado de imperialismo. E em 1884, as potências colonialistas europeias reuniram-se na Conferência de Berlim para quê? Para fazer a partilha da Ásia e da África. Isso aqui você já viu. Qual era o objetivo da partilha? Era para sistematizar como é que eles iriam dividir, quem iria ficar com cada colônia, para que não houvesse uma disputa que pudesse gerar uma guerra. Mas mesmo tendo essa conferência de Berlim, isso não fez com que evitasse uma guerra. Por conta desse neocolonialismo ou imperialismo, vai culminar em quê? Na Primeira Guerra Mundial. Toda nova ocupação e conquista feita no continente por uma dessas potências seria considerada efetiva e reconhecida pelas demais. Se a Inglaterra invadisse um território dentro da África, a França deveria respeitar o fato da Inglaterra ter invadido aquele território, sem haver um conflito armado. O país conquistador teria de instalar em sua posse uma autoridade. Isso aqui eu já coloquei para vocês. E os demais países
eles deveriam respeitar os direitos adquiridos por ele. Então, se a França invadisse um território, a Inglaterra não poderia se colocar contrária, deveria respeitar, inclusive, aquela dominação local. Todo esse processo foi feito sem concordância ou até mesmo a consciência dos nativos. Então, aqui a população local, ela não tinha não vou dizer que eles não se manifestaram, porque todo indivíduo que perde o seu lar, todo indivíduo que é colocado em cárcere, ele vai lutar pela sua liberdade. Aqui eles vão lutar também, porém, como vocês já sabem, essa população, muitos desses grupos africanos aqui ainda viviam de maneira tribal, eles não tinham uma tecnologia do mesmo porte que os europeus, então foi uma luta desigual e muitos deles foram realmente obrigados a se render. Ontem e hoje desse território africano. Para a maioria dos historiadores e economistas da nossa atualidade, o imperialismo, ele está na origem dessa crise, dessa miséria, da corrupção, do excesso até mesmo das pandemias que existem dentro da África. Então, isso aqui é resultado desse processo neocolonialista ou imperialista. Então, isso aqui é uma imagem que representa, infelizmente, a nutrição e a pobreza do território africano. Os países imperialistas no século XIX e XX são os países do primeiro mundo e os países dominados pelo imperialismo são chamados de terceiro mundo. É um nome assim, que descaracteriza muito. A gente entra dentro desse contexto de terceiro mundo. O Brasil, ele é tido como um país de terceiro mundo. Por quê? Porque ele vai se desenvolver de maneira tardia. Foi um território que também foi invadido por esses países desenvolvidos. Então, isso faz com que o Brasil também seja um país de terceiro mundo. Impactos sociais e econômicos do colonialismo ou imperialismo dentro do território africano. Então, um dos impactos vai ser a herança do período de dominação colonial europeia para a maioria dos países africanos. Que herança é essa? A fome das populações. Então, essa é uma das heranças deixadas por este processo de exploração. A África é um território assim, muito rico, existem muitas riquezas de minério, de vegetação, da sua fauna, é muito rico. Porém, quem tem o controle, quem detinha tudo isso aqui, eram os países industrializados. Então, o restante da população, aquela população nativa, ela ficava à margem desse processo de desenvolvimento. Eles não tinham acesso a esse desenvolvimento e nem aos produtos que haviam naquele território, porque eles foram destituídos das suas terras. Além da fome, também há um alto índice de contaminação pelo vírus da AIDS. Então, esse é um dos elementos que matou muitas pessoas dentro do continente africano, porque era um país pobre, eles não tinham os métodos contraceptivos adequados para se proteger contra esse vírus, fora outros vírus que assolam esse território. Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus causado pela AIDS no continente, podemos destacar a falta de assistência médica, a falta de informação, muitos não tinham acesso àquela informação, o desemprego e a pobreza, hábitos culturais. Então, esses elementos contribuíram para a rápida propagação desse vírus naquele continente. Todos esses fatores derivam em grande parte da organização do espaço africano montada ao longo dos séculos. Então, a África, muitos territórios, muitos países desse continente, eles hoje vivenciam situações assim complicadíssimas por conta desse processo de exploração imperialista. Por conta dessa exploração, há um índice de pobreza muito alto, de contaminações, doenças que se propagam com uma grande facilidade, porque eles não têm uma assistência médica adequada, um governo centralizado que se preocupe de fato em dar uma assistência adequada para essas populações. E o índice de corrupção nesse território é muito grande, é gigantesco.
desorganização e regressão das atividades produtivas. Então aqui, mesmo a gente vivenciando esse processo industrial, aquelas populações, elas vivem essa regressão, eles vivem de maneira muito primitiva ainda, muitos grupos. Lógico que no território africano tem países assim, altamente desenvolvidos, mas aqui a gente está falando dos impactos negativos que foram deixados por essas nações industrializadas. Consolidação de uma nova classe dirigente africana estreitamente aliada com os comerciantes europeus. Então, esses novos dirigentes, todos os pensamentos deles eram muito alinhados com o pensamento desses invasores, desses neocolonialistas. Então, aqui, muitos grupos não estavam realmente preocupados com o desenvolvimento da sua população nativa. O interesse aqui era mais um interesse político e econômico, divisão internacional do trabalho ou da produção. Então a África ela foi incorporada a esse sistema capitalista como fornecedora de escravos. E essa escravidão aqui, ela não é só aquela que a gente já conhece, não. É uma escravidão no sentido de eles não terem a sua liberdade de cultura, de eles não poderem ter acesso a tudo que eles têm direito, inclusive a terra. Então isso também é uma forma de escravidão, que é um pouco dessa representação, né, dessa pobreza dentro da África. Crianças em fila aguardam a distribuição de alimentos. Essa imagem aqui é de 1994. Lógico, de 94 para esse ano de 2021 já houveram grandes mudanças, mas o índice de pobreza, de desnutrição ainda é muito alto em alguns territórios africanos. Países ricos, eles são responsáveis em parte por esse desastre agrícola africano. Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, os agricultores eles recebem subsídios. Isso aqui, países de primeiro mundo, quando eles querem desenvolver a sua agricultura, eles têm todo um subsídio governamental. Na África é diferente. Aqui no Brasil tem essa tentativa assim, de ter uma assistência. Foram criados alguns mecanismos que facilitam e favorecem o pequeno agricultor. Mas ainda assim está muito distante do que acontece nos países de primeiro mundo. Esses programas muitas vezes não estão ligados às crises de fome na África e seus resultados consistem em arruinar os produtos locais. As exportações africanas sofrem também em consequência da carência de infraestrutura e de transporte. Então tudo isso dificulta a concorrência, mesmo que eles tenham uma agricultura que tem um potencial de exportação, eles não conseguem fazer frente aos países industrializados. Outra imagem. É nesse contexto de pobreza, fome e baixa qualidade de vida que o continente africano apresenta as menores taxas de expectativa de vida do mundo contemporâneo. Essa imagem aqui ela é muito marcante. Você com certeza vai encontrar essa imagem aqui nos livros de 8º ano, porque elas refletem muito as características do imperialismo, as consequências do imperialismo dentro desse continente. Mas a África é só pobreza, miséria? Não, a África ela tem uma cultura muito rica, viu gente? Eu não estou querendo colocar, estou colocando essas consequências, mas eu quero deixar bem claro para vocês que a África também ela tem essa riqueza cultural, os valores transmitidos para o mundo inteiro é muito significativo, e esse continente africano ele ajudou a formatar a nossa cultura, muito da nossa cultura hoje, porque você sabe, você que é meu aluno, lá do 8º ano, do 7º, enfim, você sabe que o nosso território ele foi ocupado, ele foi formatado por 3 matrizes culturais, o indígena, o europeu e o africano. Então a nossa cultura ela tem muito da cultura africana.
As consequências a gente tem no plano social, né? Porque esses grupos eles perderam a sua identidade, que a gente já trabalhou, e no plano cultural, a imposição, né, da cultura do homem branco, desse homem europeu, porque a ideia que eles levaram para o mundo em todo é que eles estariam levando a civilização, estavam levando uma forma de tirar aquelas pessoas da obscuridade e fazer com que eles fossem pessoas mais evoluídas. E isso é a ideologia que eles utilizaram para poder estar dominando aqueles grupos. Há também a consequência no plano político, né, como eu coloquei para vocês, porque aqui essa política institucionalizada, os europeus eles vão colocar pessoas do seu interesse, pessoas que tinham esse mesmo alinhamento, que não tinham a preocupação em desenvolver esse continente africano, que não tinham o interesse de auxiliar a população nativa. Plano econômico impôs uma economia baseada na agricultura extensiva e na exploração das minas. Então, essas consequências aqui, ela vai ser em todos os campos. Então, a África ela vai ficar muito afetada com esse processo de dominação imperialista. Então é isso, gente. O que a gente colocou hoje foi um breve resumo do que a gente tem trabalhado nas aulas anteriores sobre esse processo de revolução industrial e do imperialismo. Só que aqui a gente está vendo como esse processo ele vai impactar dentro do território africano, principalmente o que a gente deve deixar aqui bem exposto para vocês, é que afetou principalmente a cultura, a política, afetou a economia daquele povo e a identidade. Aqueles povos perderam muito da sua identidade. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Se ficou alguma dúvida, se você estiver no YouTube assistindo essa aulinha, você volte novamente. Se não estiver, pegue seu material, dê uma lida ou questione seu professor. Eu desejo que vocês tenham um final de ciclo maravilhoso para o próximo ano, para esse ano, porque a gente está encerrando ainda esse ciclo de 2020, então que esse 2021 seja realmente de muita abundância na vida de vocês, que logo logo a gente vai estar dando esta aula de uma outra forma. Eu tenho essa intenção, eu tenho essa expectativa que logo logo a gente vai estar juntinho. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês.